Fala pessoal, hoje a gente vai reagir a um vídeo do Flávio Augusto aqui, lá no podcast do Primo Rico, falando sobre empreendedorismo e sobre as partes chatas ali de empreender, né? Eu ainda não vi o vídeo, tá? Então vou reagir aqui junto com vocês. Esse vídeo aqui tá no canal do pessoal do Motivado, e é lógico que eu já peguei um corte. Por quê? Porque eu não tô afim de reagir a um vídeo de 2 horas hoje. Hoje é sábado e eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então eu vou ver esse vídeo aqui já cortado pelo pessoal do Motivado, tá bom? Vamos lá. Ó, empreender tem muita coisa chata, muita coisa chata. Mas no patamar que eu cheguei, eu consigo fazer muito pouco coisa chata. Eu posso dar um exemplo de coisa. Ó, já vou parar no começo do vídeo aqui, né? Isso aqui é muito verdade, cara. Empreender tem muita coisa chata, né? Muita gente, quando fala assim, não, vou sair do meu emprego, vou empreender, você não tem noção do quanto de coisa chata você precisa fazer, principalmente se você está saindo do zero, tá? Não é só coisas legais que você vai ter na jornada empreendedora, ao contrário, a maior parte do tempo, se você está começando a empresa do zero, um negócio do zero, seja lá que negócio for, a maior parte do tempo você vai estar fazendo coisas chatas porque tudo depende de você, né? Eu acredito que o que o Flávio vai falar aqui agora é que no caso dele, ele já não precisa mais fazer essas coisas, porque ele colocou gente para fazer no lugar dele, né? E eu posso falar disso com propriedade porque hoje eu tenho mais de 10 funcionários nas minhas duas empresas, que são empresas de pequeno porte. Só que, cara, até 2 anos atrás era só eu e meu sócio fazendo tudo. E a quantidade de coisa chata que a gente tinha que fazer era absurda, né? E coisa administrativa, etc. E hoje também ainda fazemos algumas coisas assim, mesmo tendo funcionários. Então, isso aqui acho que é um bom alerta aí do Flávio também, para que a pessoa que está pensando em empreender pense nisso, né? Não, não existe ganhar dinheiro fácil, gente. Você vai ter que resolver pepino, bucha, em qualquer lugar que você for. Seja você funcionário, empresário, tá difícil para todo mundo, é difícil para todo mundo e todo mundo tem que resolver pepino, né? Vamos lá. Coisa chata. Falar de contabilidade é chato. Sim, É nossa. bater número Putz. ali, diferença do cara. Isso é horrível, é chato pra caramba. Eu faço O quase cara nada com aquela disso. DRE lá com 1.100 linhas, você fala assim, E aí cara, você não tem que quero achar ver uma isso. diferença ali. Não Tá? quero ver isso. Tem coisas que são chatas, né? Falar de coisas burocráticas é chato. Agora, eu nunca fui na prefeitura. Eu já tive mais de 200 CNPJ na minha vida. Cada escola era um CNPJ diferente, cada empresa um CNPJ diferente. Mas nunca fui na prefeitura. Às vezes eu vejo um empresário falando assim, não, eu tô na prefeitura resolvendo um problema. Eu não sei o que esse cara tá fazendo. Empreendo há quase 30 anos e nunca fui na prefeitura. Entendeu? Nunca fui no banco. Não tô exagerando, senhores. Assim, tô falando como empresa. Sim. Vou lá no banco resolver um problema. Nunca fui no banco. Nunca fui numa ação trabalhista. Tá maluco? Vou lá gastar meu tempo lá pra discutir sei lá o quê. Nunca fui. Ou seja, Sim. mas não é que agora eu não fui. Quando eu comecei a empresa 30 anos atrás, duro, no cheque especial, eu não fui, não ia também. Porque eu sempre tentei filtrar. Eu acho mais engraçado quando esse canal de corte bota essas imagens aleatórias, assim. Tipo, pegou do banco de vídeos e colocou no canal. Mas vamos lá. O que importa é o que o Flavião tá falando aí. Meu tempo. O pessoal do canal Motivado vai ficar bravo comigo agora, né? Mas essas imagens são muito... Para fazer as coisas que me fazem bem e que mexem o ponteiro do negócio. E na prefeitura não mexe o ponteiro. Vender mais mexe o ponteiro. Cara, isso aqui é muito importante. Desde o começo das minhas empresas também, eu tive essa noção. É normal no começo, quando a gente começa um negócio, a gente querer botar a mão em tudo para não gastar dinheiro para fazer. Mas principalmente essas coisas que o Flávio falou aqui de contabilidade, essa parte burocrática, esse dinheiro que você vai economizar se você mesmo fizer não vale a pena, cara, porque é muita dor de cabeça, é muito detalhezinho, muitas das vezes você não sabe direito como fazer, então é muito melhor, mesmo que você seja uma empresa pequena, que você pague pessoas para fazer esses serviços burocráticos, tá? Eu gosto sempre de falar uma coisa, eu falo isso para diversos clientes, quando a gente está conversando sobre investimento, sobre gastar dinheiro em alguma coisa para a empresa. Eu costumo falar o seguinte: tudo que o dinheiro compra é barato. Caro é o seu tempo de vida.
Então, assim, tem coisas que você vai precisar fazer sozinho para economizar dinheiro, mas não economize nessa parte burocrática. Pague alguém para fazer, pague um contador, pague outra empresa, porque você libera tempo e você libera energia mental para você conseguir trabalhar no seu negócio. Uma das coisas que mais atrasa o crescimento de empreendedores de pequeno porte, e eu passei por isso, é o excesso de funções acumuladas nele mesmo. Então, assim que der, você tem que delegar tudo que for possível. Você vai começar das coisas mais burocráticas, você vai delegar essas primeiro, e depois você vai delegando as outras coisas mais técnicas. Enfim, você pode delegar até funções administrativas depois, e à medida que o seu negócio vai crescendo. Mas, assim, dê um espacinho, delegue, porque o seu tempo pensando no negócio vai dar muito mais retorno, igual o Flávio falou aqui. Vai mexer muito mais o ponteiro do que você indo na prefeitura. Tá? Isso é uma coisa importantíssima. Você entender que o seu tempo vale mais que o dinheiro que a sua empresa tem na conta. E na ação trabalhista não mexe ponteiro. Mas eu trabalhar numa campanha de marketing e contratar treinamento de pessoas, isso mexe ponteiro. Tem muito empresário que eu acho que ele demora pra despertar isso na cabeça dele. Porque negócio pequeno, poucos colaboradores, ele ainda acha que tem que O Kaique aqui vai falar exatamente o que eu falei agora, provavelmente. fazer muita coisa porque o negócio é dele. Então ele acaba perdendo muito tempo com processos que ele não deveria perder. Da onde que veio lá atrás, lá, esse despertar? Não, cara, eu sempre foquei no que dava resultado, né? Também algumas coisas chatas demais que eu ignorei mesmo, sabe? Você vê que até o pessoal do podcast lá acabou de fazer o mesmo comentário que eu fiz, né? Isso aí é uma coisa comum, tá? Por isso que o pessoal tá citando lá. É comum o empresário de primeira viagem tentar fazer tudo sozinho. Não é que eu ignorei a ponto de deixar ser feito, outra pessoa fazer. Sim. Eu prefiro que algo que não mexa o ponteiro seja feito por outra pessoa, mesmo que seja mal feito, do que feito por mim, bem feito. Porque não mexe o ponteiro. Às vezes o empresário, ele foge de fazer o que ele tem que fazer, fazendo Olha lá as imagens. coisas que ele não deveria fazer. Por exemplo, vender é uma coisa que gasta energia. Às vezes ele foge disso para trocar a lâmpada. Ainda se sente orgulhoso. Não, aqui eu sou pau pra toda obra, eu troco a lâmpada, eu limpo. Não, cara. Você tem que fazer o que mexe o ponteiro. Tem que fazer o que vai dar mais lucro. Tem que fazer o que vai dar mais resultado no negócio. Vai fazer o negócio crescer mais. E as coisas que não mexem um ponteiro têm que ser feitas por alguém. Então eu acho que de uma maneira natural eu já fui me guiando para isso, entendeu? E essa frase me impactou, eu esqueci o nome dele. Ele falou assim, cara, trabalhar não cansa. O que cansa é ganhar pouco. Também. Você fala assim, meu, imagina. Se você não é recompensado o suficiente, você é aquele esforço... Agora, o que é ser recompensado o suficiente? O ponto é, cara, existem pessoas que odeiam trabalhar. E é fato isso. Odeia-se. Só comentar uma coisa aqui, né? O Flávio falou ali alguns minutos atrás que mesmo que a pessoa faça de uma forma que não é tão bem feita quanto a forma que eu fazia, é melhor delegar. Principalmente naquelas coisas que não mexem o ponteiro. Então, assim, às vezes, isso aí também é uma questão comum de empreendedor de primeira viagem. A pessoa não quer delegar para alguém porque ele sabe que aquela pessoa nunca vai fazer tão bem feito quanto ele. E isso é para tudo dentro da sua empresa, pessoal. Se você tem algum tipo de negócio, o primeiro funcionário que você contratar já não vai fazer tão bem feito quanto você fazia. E nunca vão fazer tão bem feito quanto você fazia. Por quê? Porque dentro de uma empresa, apenas uma pequena porcentagem dos funcionários vão fazer coisas tão bem feitas ou melhores do que você fazia. A grande, imensa maioria vão fazer funções executivas, né? Funções técnicas ali, e a empresa não é do funcionário, né? Eu acho engraçado que às vezes o patrão quer que o funcionário faça tão bem quanto ele, mas o funcionário não é dono da empresa. Ele não tem motivação suficiente, por mais que você pague ele, para fazer tão bem feito quanto você, para ficar de madrugada fazendo as coisas, para ficar estudando fora de hora, né? Então, assim, dependendo da função que você for delegar, você tem que entender que as pessoas farão menos bem feito do que você faz. Só que isso não inviabiliza a sua empresa, porque você vai ter que desenvolver estruturas que permitam que mesmo as pessoas não fazendo 100% bem feito, a sua empresa continue lucrativa.
Porque se você quiser fazer 100% bem feito, você vai ter que fazer tudo sozinho. E isso nunca vai acontecer, né? Segunda-feira, festeja a sexta-feira, odeiam trabalhar. E ela aprendeu que trabalhar é ruim. Inclusive ela fala, se trabalho fosse bom não era pago. Você entendeu? E ela odeia trabalhar. E ela aprendeu com o pai dela, que também odiava trabalhar, com o avô dela, que odiava trabalhar, com os vizinhos que odeiam trabalhar, com os amigos da faculdade que odeiam trabalhar. As pessoas que odeiam trabalhar, elas devem achar muito esquisito mesmo, né? Eu fazer as coisas que eu faço. É como que funciona para um cara que tá querendo ir para um próximo nível, alinhar as expectativas com a família para ele conseguir? Porque às vezes a família causa ansiedade no cara. Vamos lá. Isso é muito interessante. Eu, de novo, vou ter que contrariar o senso comum. As pessoas, no senso comum, elas pensam da seguinte forma. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Sim. Já ouviu essa frase? Já. Eu tenho uma visão diferente. Na minha visão, o equilíbrio também não existe. Equilíbrio é uma ficção psicológica que, se você busca ele, você vai se frustrar. É impossível equilibrar qualquer coisa. Aí, calma. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem que ser pai ou mãe. Tem que ser, você é filho, você é irmão, você é amigo, você é chefe, você trabalha numa empresa, enfim, você tem um papel num projeto social, numa igreja, qualquer coisa. Você faz conteúdo, você tem rede social, enfim. Quantos papéis nós temos na vida? Muitos, né? Uhum. É impossível equilibrar. Se você for trabalhar para equilibrar, você vai se frustrar. Vai se frustrar. Porque as coisas vão acontecer, variáveis acontecem. Você vai ficar igual aquele cara que fica rodando pratinho. Já viu aquele cara que tem um pratinho? Sim. Aí bota aqui, aí roda outro, aí roda outro. Cada papel que você tem um pratinho pra rodar. Daqui a pouco as coisas começam a cair os pratos, você vai correndo desesperado pra rodar aquele prato de novo, rodar. Pô, quem aí tem vários pratinhos pra segurar aí, comenta aí no chat, comenta aí nos comentários, quer dizer. Isso aí é realidade de, sei lá, 99,9% dos brasileiros, né, cara? Mas, enfim, vamos ouvir o que o Flávio vai falar aqui. Pratos caem no chão. Então, quem busca equilíbrio, geralmente vai se frustrar. Onde que está o sucesso? O sucesso está no desequilíbrio. Você precisa buscar o desequilíbrio para ter sucesso. Explico. Eu trabalhava assim 18 horas por dia. Isso é um desequilíbrio. Total. Eu trabalhava final de semana direto, sem desequilíbrio. Com 13 anos de idade, eu fui fazer concurso público para entrar no colégio naval, só que eu sempre estudei em escola pública e não consegui passar. E aí eu quis fazer de novo, não fui pro ensino médio, fiquei mais um ano estudando, igual um maluco. Pegava 5 horas de trânsito, 6 horas na escola e 4 horas de estudo de segunda a sexta. Estudei muito, tinha 14 anos. Cheguei no final do ano, não passei no concurso de novo. No ano seguinte, não fui pro ensino médio de novo, que era uma atrocidade na cabeça de um jovem. Tô perdendo um ano. Vou lá ralar pra estudar de novo, só que dessa vez, 5 horas ir e voltar de ônibus, 6 horas na escola, 4, 5 horas estudando de segunda a sexta e passei agora a estudar todos os sábados e domingos, com 15 anos. E pensava, não posso falhar, minha mãe tá dando o salário inteiro dela nessa mensalidade. E aí eu passei. Foram 3 anos. Eu tive que provocar um desequilíbrio na minha vida para atingir a performance numa coisa que eu estava num nível muito abaixo. Eu era aluno de escola pública, não estava naquele nível. Eu tive que produzir um desequilíbrio. Ou seja, o sucesso, ele depende do desequilíbrio. E ele está no desequilíbrio. Agora, a grande questão é como produzir desequilíbrios na nossa vida sem destruir a nossa família. Como produzir desequilíbrios na nossa vida sem destruir as nossas relações. Vou pausar aqui para fazer um comentário, mas eu acho que o Flávio vai falar disso aqui agora. Eu ia comentar o seguinte, que eu concordo com o Flávio, mas que faltava uma parte, né? E o que eu vou comentar aqui, provavelmente ele vai falar alguma coisa parecida com isso agora. O que eu ia comentar é o seguinte, isso aqui é um fato, pessoal. Se você começar um negócio agora, os primeiros, assim, se tudo der certo, os primeiros 3 anos do seu negócio, meu amigo, assim, não tem como equilibrar com vida pessoal. Você vai ter que se dedicar em grande parte do tempo para esse negócio. Por quê? Porque precisa de muita força bruta no começo. Tendo em vista que você não vai começar com funcionários, uma equipe e tal. Então é você no começo, ou você e seu sócio. Então precisa de muita força bruta. Então, assim, se você tem a ilusão de que você vai trabalhar menos começando um negócio, pode esquecer isso nos primeiros 3 anos, cara. Isso se der certo, esse negócio. Se der errado, meu amigo, você pode ficar a vida inteira trabalhando mais do que você trabalhava como CLT, às vezes. Se o seu negócio não der certo ao ponto de você conseguir colocar uma equipe para trabalhar ali e tal, e você conseguir sair um pouco dessas funções mais
funções que não mexam o ponteiro, como o Flávio falou, né? Mas nos primeiros 3 anos, cara, é paulada, é pauleira, tem que fazer coisa fora de horário, não tem muito jeito. Agora, o comentário que eu ia fazer é o seguinte, eu concordo com isso, mas eu acredito que você precisa dosar essa entrega à sua empresa, ao seu trabalho, a depender das suas prioridades. Então, nem todo mundo consegue trabalhar 16 horas por dia. Eu nunca trabalhei 16 horas por dia. Tá? E eu tenho 2 empresas. E elas têm 10 funcionários hoje. Já, né? Em 3 anos e quase 4 anos, vai. Então, assim, eu não me dediquei a esse ponto que o Flávio está falando. Por quê? Porque eu quero empreender, só que o grau de importância que eu dou para o dinheiro na minha vida, ele é inferior, provavelmente, ao grau que o Flávio dava lá no começo da empresa dele. Então, assim, para mim, na minha conta da minha vida, não cabe trabalhar 16, 20 horas por dia. Né? Assim, cabe trabalhar, sei lá, 10 horas. Isso aí eu já trabalhei muitas vezes 10, 12 horas. Fazer coisa no final de semana, né? Quando a empresa não está aberta, isso aí eu fiz várias vezes. Mas, assim, trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, isso nunca coube na minha conta porque as minhas prioridades da minha vida não se encaixam nesse formato. Aí depende de qual é a sua prioridade. Às vezes você está num momento de vida, principalmente se você é muito jovem, que a prioridade é ganhar dinheiro mesmo. Você precisa sair da estaca zero e conseguir pelo menos o mínimo para você ter uma vida confortável. Então, se a sua prioridade é essa, vai fazer sentido você gastar muito tempo nisso. Mas, por exemplo, no meu caso, esse equilíbrio de prioridades nunca me fez pensar que compensaria eu trabalhar 16 horas por dia. Porém, eu venho de uma família onde eu comecei do zero, eu, Vitor, comecei do zero. Né? Meu pai não me deu dinheiro, minha mãe não me deu dinheiro, nada disso. Mas eu tive uma vida confortável com meus pais. Então, assim, a minha realidade é essa. Por isso que na minha conta não faz sentido trabalhar 16 horas por dia, mesmo sendo para o meu próprio negócio. Né? Agora, é uma realidade que no primeiro ano eu trabalhei diversos dias à noite, diversos dias no final de semana, só que isso durou um tempo. Porém, nos 3 primeiros anos é natural que esse tempo dedicado ao negócio vá ser grande. Pode ser maior para alguns, tipo o Flávio falou que trabalhava 16 horas por dia. Eu não tive isso, eu trabalhava umas 10, 11 horas por dia. Se juntar o final de semana, talvez daria até um pouco mais, né? Mas na minha realidade não foi esse tempo. Mas o fato é, você vai trabalhar mais do que um funcionário, cara, nos 3 primeiros anos do seu negócio. Isso aí é unânime, né? Mas é importante você balancear isso para você não destruir coisas que importam mais do que dinheiro. Por exemplo, para mim, se eu tiver que trabalhar 16, 18 horas por dia, eu vou prejudicar minha esposa, eu vou prejudicar minha família, eu vou ferir coisas na minha vida que valem mais do que o dinheiro, que valem mais do que as minhas empresas. Então, acho que cada pessoa tem que fazer esse juízo de valor, mas o fato é que nos primeiros 3, 4, 5 anos da sua empresa você vai trabalhar pra caramba. Sim. Que essa é a questão. Total. Esse é o ponto. Mas eu queria pontuar antes aqui a questão do desequilíbrio. A única forma não é através de buscar equilíbrio, porque isso é uma ilusão. É buscar uma conciliação. Ou seja, equilíbrio não, é conciliação sim. O que é conciliar? Conciliar é um acordo. Quando... Exatamente isso. Né? Eu acho que o Flávio vai falar basicamente o que eu acabei de comentar aqui. É você decidir quantos % entre aspas você vai dedicar para cada coisa. Só que isso nunca vai estar equilibrado. Então, no começo do meu negócio, eu dedicava muito mais tempo para o meu negócio do que para minha família. Agora que eu já tenho funcionários e eu casei, eu tenho uma esposa, eu preciso rebalancear esse tempo. Fazer um novo acordo. Acho que é isso que o Flávio vai falar. Você tem um advogado numa audiência conciliatória, ele busca fazer um acordo entre as partes. Uhum. Ou seja, nós somos uma parte dentre várias partes, vários papéis que temos. Então nós precisamos fazer um acordo com as outras partes. Quando esse acordo com as outras partes é feito, eu tenho as partes pacificadas
compreendendo o desequilíbrio que será produzido e compreendendo o benefício que todos ganharão do resultado desse desequilíbrio. Ou seja, tá lá, eu e minha mulher, vocês deram o exemplo da Luciana lá. Então a gente teve que sentar. Em primeiro lugar, não era ela topando as minhas maluquices. As maluquices eram minhas e dela. Sim. Porque nós estávamos juntos na maluquice. Então, em primeiro lugar, eu... Nossa, cara, isso aqui é muito importante. Se você tem família, cara, noiva, esposa, sei lá, esposo, né? Poxa, é que a maioria do pessoal que assiste aqui geralmente é homem, mas tem mulheres aqui também. Então, se você tem família, você precisa primeiro fazer o acordo com a sua família das coisas que você vai fazer. Isso aqui eu fiz sempre, cara. E isso que o Flávio falou é muito real, assim. As minhas maluquices empresariais, que eu já tive várias, todas foram apoiadas pela minha família, pela minha noiva, que agora é minha esposa. Então, assim, o tempo que eu gasto nas empresas está apoiado pela minha esposa, por exemplo. Ela sabe que eu preciso gastar esse tempo e ela está de acordo. E aí não dá problema, cara. É o velho ditado que os antigos falavam, o combinado não sai caro. Então, assim, é preciso ter esse diálogo em casa, porque se você for empreender, meu amigo, a borrachada vai ser doída. Isso é um fato. Então, assim, todo mundo precisa estar olhando para o mesmo caminho dentro de casa, porque senão você vai começar a ter problema. Eu já tive diversas vezes essa conversa com a minha esposa. Né? Sempre que vai acontecer alguma coisa nova ou que eu vou ter que me dedicar a um novo projeto, eu informo ela, eu comento com ela, eu conto para ela o que eu estou pensando, o que aquilo pode dar de resultado. Eu tento envolver ela também nesse projeto para que ela, quando ela vê que eu não estou em casa, quando ela vê que eu estou tendo que me dedicar a alguma coisa, em detrimento de me dedicar a ela, ela vai saber, poxa, ele está fazendo aquilo por causa daquele projeto. E se der certo, vai ser muito bom para nós, como um todo. Então a gente tá junto nisso. Porque, cara, se você tiver divisão dentro da sua casa, assim, não tem como empreender, cara. Né? E aí, enfim, fica inviável se as pessoas que estão ao seu lado não te apoiam nisso, né? Eu trouxe a minha mulher pra maluquice. Então o projeto já não era mais meu. O projeto era nosso. E era nosso para que nós tivéssemos o benefício deste projeto. Isso é muito legal, cara. Você envolver as pessoas da sua família nisso, porque, pelo menos no meu caso, e eu acho que na maioria do pessoal que assiste aqui, a gente geralmente quer ganhar dinheiro para melhorar a qualidade de vida das pessoas ao nosso redor, né? Na maioria dos casos, se você já passou aí dos 20 e poucos anos de idade, você não quer dinheiro só para comprar as coisas para você, comprar um carrão. Você quer dinheiro para melhorar a qualidade da sua família, a qualidade de vida da sua família, né? Então, assim, se é por todo mundo, por que não colocar todo mundo junto nisso? Por que não todo mundo estar de acordo com isso que você está fazendo? E fica muito mais leve, cara. Portanto, nós entramos em acordo na realização, nos riscos que assumimos, na demanda de trabalho que a gente assumiu e fazemos isso de maneira feliz. Porque se eu estou acordado, se eu estou settled, se eu estou conciliado com as partes, e a parte mais importante nesse caso era a Luciana, aí beleza. Aí eu encontrei a paz. Não vai ficar uma pessoa me enchendo o saco. De novo, você não tá em casa, você não chega, você tá trabalhando muito, tá trabalhando demais, você não chega aqui. Por que esse tipo de reclamação acontece? Porque eu não teria tido a capacidade, a competência de trazê-la para dentro do meu projeto. Sim. E transformar daquele projeto que inicialmente era meu em nosso, e não fui capaz de fazer um acordo para que num determinado tempo eu produzisse um desequilíbrio, mas que depois, tanto eu quanto ela, iríamos colher os benefícios daquele desequilíbrio. Então é vender dentro de casa também. Opa, é venda? É venda? Vender dentro de casa também. É venda? Vai dar certo. Mas venda em todo lugar. Isso mesmo, é venda. Você tem que vender o projeto. Não comprou o projeto, não começo. Não. É isso aí, galera. Resumindo, os primeiros 3 a 5 anos da sua empresa você vai ter que ralar pra caramba e não existe proporção equilibrada entre o tanto que você vai ter que se entregar para o seu negócio. O importante é, seja lá o tanto que você vai precisar se dedicar, que as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas por quem você está batalhando, elas estejam de comum acordo, né? Acho que a mensagem desse vídeo é isso. Não faça nada que a sua esposa, a sua família não esteja junto com você, porque
sozinho como um lobo solitário, você vai cair, você vai fracassar e ninguém aguenta trabalhar 12, 10, 18, 16 horas por dia se não tiver o apoio da família, né? Bom, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo aí e a gente se vê.